Olá, paz do Senhor Jesus, ótima e abençoada tarde para você. Hoje a nossa meditação é em cima do livro de Gênesis 37, onde nós nos deparamos com a história de um jovem sonhador chamado José. José era amado por seu pai Jacó. E isso despertou inveja em seus irmãos. Além disso, José tinha sonhos vindo do Deus Altíssimo, Deus forte, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que mostravam que no futuro ele seria exaltado e seus irmãos se curvariam diante dele. Louvado seja o nome do meu Deus. Lá em Gênesis 37, versículo 10. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? E no versículo 11, seus irmãos, pois o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Louvado seja o nome santo do meu Deus. Grandioso és tu, Senhor. José é um jovem íntegro que não via maldade no coração das pessoas. E o que aconteceu? Os irmãos de José, movidos por inveja e ódio, planejaram matá-lo. Mas como Deus conhece o coração de cada um de nós, e Deus não permite que o inimigo toque nos escolhidos dele. Deus fez com que os irmãos deles mudassem de ideia e o lançaram num buraco, um poço vazio, uma cova. Lá em Gênesis 37, versículo 24. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. O versículo 25 diz: Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Louvado seja o meu Deus. Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Louvado seja o meu Deus. José foi deixado no buraco, sozinho, rejeitado e sem esperança. Depois retirado do buraco, vendido como escravo para mercadores. Processo que nós aprendemos com essa história de José. A primeira lição que aprendemos é que sempre, desde a criação do mundo, desde Adão e Eva, a maldade humana sempre vai existir na face da terra, até o retorno de Cristo Jesus. Portanto, orai e vigiai, para não caíres na tentação do inimigo e para não se contaminar com o maligno. Nem todo buraco, nem todo processo, nem toda fase ruim é o fim. Pode ser o começo
do propósito que Deus tem para a tua vida. Busque sempre a presença de Deus. Busque sempre fazer o bem sem olhar a quem. Busque sempre liberar perdão e buscar sempre a face de Deus, o discernimento espiritual, a orientação que vem de Deus, para não deixar ser enganado pelo maligno. Porque desde o começo do mundo, o maligno tenta enganar as pessoas. Foi no Jardim do Éden que ele enganou a mulher. Então não permita que você seja enganado. Busca sempre estar conectado com Deus, alinhado na palavra. E se acontecer, não aponte, não julgue, não se irrite, mas busque a resposta de Deus. Pai, por que isso aconteceu comigo? Aonde o Senhor quer me ensinar com essa situação? Porque Deus transforma maldição em bênção. Deus transforma traição em testemunho. O que os irmãos de José fizeram contra ele por maldade, por mal, Deus usou para uma transformação na vida de José. Usou para bem, para levar onde José deveria estar. Louvado seja o nome do meu Deus. O silêncio de Deus não significa abandono. É um propósito, é no deserto que Deus conhece o nosso entendimento, o nosso pensamento e o nosso coração. É no sofrimento que Deus verá se você é uma pessoa verdadeira ou se você vai murmurar, ou se você vai se revoltar contra Deus. E a revolta é um dos piores pecados que existe. A rebeldia, ela não vem de Deus. Então, se você estiver passando pela prova, se você tem sido injustiçado, busque a presença, busque a face de Deus, para que nesse sofrimento Deus possa te mostrar o caminho a seguir. Louvado seja o nome do meu Deus. Que coisas boas virão a acontecer na tua vida. Acredite, confie, porque Deus está trabalhando a teu favor. Mesmo no teu sofrimento, Deus está contigo, assim como Ele esteve com José. Porque Deus livrou José da morte. Antes da tua vitória chegar, tem sempre o processo. E terá sempre o deserto é a escola do Senhor. A cova que José foi lançado fazia parte do caminho. Quem comprou José fazia parte dos planos de Deus para a vida dele. Quem vendeu José fazia parte, tinha que acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez hoje você se sinta como José, rejeitado, esquecido, em uma cova, em um buraco emocional, espiritual ou financeiro. Mas Deus te diz nesta tarde, essa cova, esse vale, não é o teu destino, é só uma passagem. Louvado seja o santo nome de Jesus. Isso é só um processo. Assim como Cristo passou por um processo de dor, de rejeição, de traição, mas foi vitorioso. Assim será na tua vida, porque quem tem Cristo Jesus, quem está com Deus, pode até passar pelo vale, mas não permanecerá nele. Porque Deus te colocará no topo. Resista o processo, porque a vitória é certa e vem de Deus para a tua vida.